buscando pela minha trajetória, pela minha história, eu consigo dar uma certa mapeada. Mas existe vou contar uma história aqui para vocês. Existe um caso, gente, me marcou muito. Quando eu falei agora para vocês que, né, dessa questão de o que é uma coisa futurista, foi porque quando eu fui fazer a minha primeira aula, minha primeira matéria de projeto de arquitetônico, o 1, né? PA1, que a gente chamava. Eu era uma pessoa, pensa numa pessoa ingênua, que não entendia nada de arquitetura, que não entendia nada da vida, mas que já detalhava marcenaria, já tinha conhecimento. E aí o nosso professor, orientador, ele falou que a gente precisava fazer um projeto para daqui a 20 anos, que no caso seria para hoje, né, 2020, que era inovador. Ele usou este termo, gente. Inovador. Moderno, diferente. Gente, sabe o que foi a primeira coisa que eu pensei? Daqui no futuro, o que vai ter? Não vai ter estrutura. Eu pensei, sabe assim, quem aqui é mais da minha geração vai entender. Sabe aqueles desenhos animados dos Jetsons? Que é uma família que mora no futuro e que tudo é flutuante, vive no espaço. A primeira coisa que eu lembrei foi disso. Foi dos Jetsons. Aí eu falei assim, vou fazer uma estrutura igual da cidade dos Jetsons. E, gente, eu queria que nada ficasse suspenso, que eu não queria ter estrutura, eu não queria usar pilotis, eu não queria nada. Eu queria que o trem ficasse flutuando. Isso nunca foi uma arquitetura inovadora. Isso era loucura da minha cabeça mesmo. Então, eu tinha essa referência. E eu tenho certeza que quando alguém fala inovador, você primeiro pensa isso. Você não pensa em usar o mesmo de forma diferente. Você vai pensar em algo assim, inusitado, bem futurístico, diferentaço, assim, sabe? Então, de cabeça para baixo. E não é isso. Não, claro que isso vai existir, mas a gente não sabe como isso vai existir. Hoje, a gente não tem tecnologia para fazer uma marcenaria que não precise dessa sustentação estrutural. Não existe. Então, a gente não tem um dispositivo que acopla e que tira a gravidade e que o negócio fica flutuando. Ainda não existe. Então, essa não é a realidade de um projeto inovador. A realidade de um projeto inovador é totalmente... Só que eu não percebi isso que aconteceu lá em 1996, que foi quando eu tive essa aula, tá? Então, em 96, eu não percebi isso. Isso veio, esse conhecimento, essa ficha, né? Essa percepção só caiu há pouco tempo. Há pouco tempo que eu digo, há uns 6 anos, 7 anos para cá. Por que que isso caiu? Caiu porque isso é um efeito tipo terapia. Sabe quando você vai para terapia? E aí a gente vai para terapia com um problemaço. E aí a gente chega com o nosso analista e fica falando. E a gente tá grudado, né? Tá agarrado naquele problema e fica falando dele. Com o tempo que vai passando e que a gente vai se distanciando, vai daquele problema e que a gente vai olhando com menos emoção e vai olhando, aprendendo novos itens, novas coisas, chega um momento que você vai falar deste problema com o teu terapeuta e você mesmo faz aquele resumo. E foi isso que aconteceu comigo. Olhando para trás a minha carreira, tudo que eu já fiz, desde o início até onde hoje eu estou, eu consigo enxergar que a minha visão era muito equivocada. E que ao longo da minha carreira, não intencionalmente, nem consciente, eu não estava 100% consciente, eu comecei a produzir projetos de marcenaria inovadores sem perceber. Aquilo que o meu professor me instigou a fazer, eu comecei a fazer e era completamente diferente do que era a minha ideia de futurismo. Não tinha nada a ver com os Jetsons, sabe? Então, isso é um amadurecimento. É claro que eu poderia ter levado muito menos tempo para chegar nessa conclusão. Por quê? Porque eu não tinha com quem trocar ideia. Eu não tinha internet para me mostrar, para conversar com as pessoas, para o conteúdo chegar na minha mão. Eu não tinha referências. A minha referência era completamente de livro, de coisas que que era passado. Então, a atualização demorava para chegar na nossa mão. Então, era uma outra realidade. Por isso, eu demorei uma caminhada mais longa
para ter fazer esse fechamento, para essa ficha